Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Receba a paz do Senhor do teu irmão Marcelo. Estamos aqui nesta manhã de terça-feira para lermos a palavra de Deus e você é o convidado para abrir a sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler do 6 até o 10 para a glória de Deus. Muito obrigado a você que está chegando agora. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu comentário. Isso vai nos ajudar muito para nós divulgarmos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, até mesmo em outros lugares. Amém, meus queridos irmãos? Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 10, diz assim para a glória de Deus. O título diz assim, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Vamos ler que diz assim, maravilho-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém, meus irmãos? Até o versículo 10. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas ignorâncias, palavra, pensamento e por obra. Senhor, muito obrigado por esta grande e rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela chuva, pelo sol que brilha, por tudo a qual o Senhor tem realizado na minha vida e na vida de cada um dos teus servos. Pai, visita todos nesta manhã, dando para eles um dia abençoado, uma manhã, uma tarde, uma noite, para a glória de Deus, Pai. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tropecei em alguns, alguns versículos, porque estava escuro aqui, mas eu vou ler novamente para vocês. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vos anunciamos, ou já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esta é a palavra que acabamos de ler nessa manhã.
Meus amados queridos, nós sabemos que existe milhões e milhões de pregadores, pastores, pessoas que pregam o Evangelho de Cristo. Mas este Evangelho que Paulo aqui fala para os Gálatas é o Evangelho de Cristo, a qual os apóstolos receberam, ele próprio recebeu, e nós também o recebemos, o Evangelho de bom grado. Apesar das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, nós recebemos um Evangelho santo, porque a palavra de Deus está dizendo para nós nesta manhã: maravilho-me que de tão depressa vos passei daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho. Esse é o versículo 6. Agora aqui o versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esta é a palavra. Meus amados irmãos, como eu disse, há vários pregadores, cada um entende o evangelho de uma forma. Nós, meus queridos irmãos, conhecemos o evangelho a qual Cristo exige de mim, exige de você, exige de cada um de nós a nossa obediência. Porque não adianta nós estar no evangelho, mas o evangelho não está dentro de nós. Nós carregarmos uma Bíblia não significa que somos salvos. Nós devemos lutar pela nossa salvação. Mas como vamos lutar pela nossa salvação se nós não tivermos uma mente fechada? Se nós tivermos uma mente aberta para entender? Mas quem vai esclarecer a nossa mente para nós termos uma mente aberta? É o próprio Espírito Santo. Para nós buscarmos de Deus um evangelho puro. Este evangelho, meus irmãos, que vai trazer para nós, para a humanidade, a salvação. Porque muitas pessoas escolhem o evangelho fácil. Eu vou para a igreja tal, porque aquela igreja tal, eu posso ir para a praia, eu posso jogar um futebol, eu tenho o meu time, eu vou torcer para o time tal, e assim por diante. Eu posso ir bater uma pelada, jogar um futebol, eu posso assistir um filme, eu posso ir para o cinema, eu posso pintar e bordar, porque a minha igreja é liberal. Meus amados irmãos, o teu pastor pode ser até liberal, mas o evangelho que Deus deixou aqui para nós, da Bíblia Sagrada, é o evangelho da santificação. É eu e você fugir do erro. Olha só o que diz a palavra de Deus. Muitos querem transtornar o evangelho de Cristo, oferecendo facilidade. Mas olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que vós já tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa que ele é um evangelho sem compromisso, maldito. Então muitos estão transtornando a mente de muitas pessoas que estão se iludindo por evangelho fácil. O evangelho vem para cá que você vai prosperar. Vem para a minha igreja que você vai alcançar um carro novo, um carro zero, uma casa bonita, uma mansão. Meus queridos irmãos, esquece disso. Busque a palavra de Deus. Não caia em qualquer conversa. Porque, meus queridos irmãos, as pessoas estão juntando pessoas, multidões, que podem naquele grande dia perecer. E você que é pastor vai dar conta a Deus sobre cada uma das almas. Muitas pessoas estão com a mente perturbada. Eu vou para a igreja tal, porque lá eu posso pintar minhas unhas, eu posso cortar meu cabelo, sendo as mulheres, né? Cortar meus cabelos, usar uma roupa curta, uma calça comprida. Irmãos, esquece disso. Esse evangelho fácil pode levar a tua alma a ruínas.
E muitas almas vão perder a salvação por causa que está indo pela conversa de muitos pastores que não querem pregar o santo evangelho. Você observou aqui o versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Um evangelho que não tem compromisso, um evangelho maldito, que não, meus queridos irmãos, Jesus, ele deu a sua vida pela humanidade, por nós. Como que ele vai querer que nós se percamos? Jamais. Jesus não quer que nós caímos no abismo. Então, se nós aceitarmos o evangelho fácil, esse evangelho que não tem nada a ver, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, Deus não vai te condenar, não. Meus queridos, não caia nessa conversa. Mesmo que um anjo diz para você, olha, minha irmã, pode parar a pontinha dos teus cabelos, pode usar um brinquinho na orelha, um batom, pode cortar sua sobrancelha, pode usar uma calça comprida. Meus irmãos, minhas irmãs, fuja deste evangelho. Este não é um evangelho de Cristo. Olha só o que diz, ó. Esse versículo é muito interessante. Ainda que um anjo do céu, anunciasse outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Um evangelho anátema, maldito, sem compromisso com Deus. Deus não quer que a nossa alma se perca. Deus quer que nós santificamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para não sermos reprovados por Ele naquele dia. Jesus enfrentou essa tempestade todinha, as lutas, as provações, foi tentado no deserto. Satanás perturbou Jesus, mas Jesus não negou, porque ele veio. É porque o próprio Deus enviou e também por causa do amor dele que é grande pela humanidade. Amém? O versículo 9 diz, assim como já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então veja aqui que o apóstolo Paulo está repetindo novamente o versículo que ele falou aqui, ó, no 9, ele está novamente repetindo aqui, no 8, ele está repetindo no 9. Então, meus queridos irmãos, o evangelho anátema é aquele evangelho maldito, que não tem compromisso com Deus, onde os pastores liberam os seus membros, as suas ovelhas, para praticar coisas erradas, para ir para piquenique, ali, meus queridos irmãos, ficar à reveria, homens sem camisa, de bermuda, tomando sol, tomando banho de piscina, de praia. Meus queridos irmãos, fuja desse evangelho. Esse evangelho não é o evangelho que Cristo quer que nós seguimos, não. Esse evangelho é um evangelho sem compromisso com Deus. Os céus é santo. Quem vai para o céu tem que se santificar. Eu também, da mesma forma. Eu prego para você, mas também a palavra serve para mim. Porque não adianta nós pregarmos também e não obedecermos, meus queridos irmãos. Então você que serve a Deus, você que caminha no Evangelho de Cristo, não caia nas lábias desses pastores que querem dinheiro, querem crescer às custas do seu dízimo, das suas ofertas, mas o evangelho que eles pregam é o evangelho fácil, da facilidade, que não tem nada a ver. O evangelho de Cristo é um evangelho puro. Jesus é santo e a igreja dele tem que ser santa. Olha o versículo 10 que diz, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você tem que agradar a Deus, não agradar o seu pastor. Se ele estiver pregando o evangelho santo e vivendo ali a vida de santidade, é uma coisa. Mas se ele estiver bandeando para o lado errado, não vá por este caminho. Este caminho é tenebroso e vai levar muitas almas ao inferno. Porque tem pessoas, ainda que carregam a Bíblia debaixo do braço, muitos não acreditam que existe inferno. Meus amados, o evangelho de Cristo é santo.
O Evangelho de Cristo é um só. Não existe, meus queridos irmãos, dois evangelhos. Existe um evangelho. O evangelho que Jesus deixou para nós. Então eu e você devemos obedecer a palavra de Deus. Procurar andar conforme a palavra de Deus. Então que essa palavra fique para a nossa meditação. Livro de aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 10. O Evangelho de Cristo é santo. O Evangelho de Cristo, ele não barganha com ninguém. O Evangelho de Cristo, ele é puro. Então você que prega o Evangelho, não precisa ser pastor. Prega o Evangelho santo, o Evangelho puro. Porque mesmo que um anjo, como diz a palavra de Deus, anunciasse outro Evangelho, esse Evangelho seria anátema. Evangelho de Cristo é santo. Evangelho de Cristo não tem opção. Ou você segue ou não segue. Ou você é ou não é. Mas Evangelho da facilidade, meus queridos irmãos, esquece. Vai levar muitas almas ao inferno. Então deixa essa palavra para a nossa meditação. E para você que ainda não aceitou a Jesus, corra. Corra para o Evangelho, aceitando a Jesus como seu único, suficiente Salvador, para que a tua alma naquele dia, a nossa alma, seja salva. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui orando por todos. Faça o teu pedido de oração e nós estaremos orando por todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.